Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta gravando mais esse vídeo. Canal O Elemento Surpresa, eu, Alex Medina, estou de volta aqui para mais uma gravação, mais um momento de entretenimento com vocês aí, meus telespectadores. Tudo bem aí com vocês? Já tem alguns dias que eu estou sem gravar, né? E mais uma vez eu estou aqui gravando sem nenhuma pauta. Tem alguma coisa para falar, mas eu já estava com saudade de vocês aí e vamos em frente com o nosso vídeo, né? E sempre procurando ser o mais sucinto possível para que o vídeo não fique extenso. Tá ok? Eu quero começar aqui já desde já, né? As coisas não têm sido fáceis, tá, queridos? As coisas não têm sido, né? Como é que eu poderia dizer? É, eu acredito muito naquilo que eu falo no final do vídeo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Estamos no momento do choro, mas a alegria está chegando. Tá? Coisa aí, coisas da vida, né? Todo mundo passa por isso. Esse texto aqui, que está em Lucas, é interessante, eu vou dizer algo, deixa eu só lê-lo. Né? Não sei se diz assim, lê-lo. Né? Sei lá se é isso. Né? Lucas, no capítulo 12, no versículo 49, diz assim: Vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero, se ela já está acesa? Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Vou ler só até aqui. Tem mais alguns trechos aqui, mas eu vou ler só até aqui. Queridos, essa palavra aqui está no livro de Lucas, aqui na Bíblia Sagrada, e se a gente for entrar na exegese do texto, né, Jesus está falando aqui de um batismo que ele vai ser batizado. O sentido desse batismo tem a ver com a morte de cruz, que Jesus então iria sofrer. Né? Ele estava aqui anunciando o que iria acontecer com ele, tá certo? Mas eu quero entrar num detalhe, e antes de mais nada, é interessante que eu estava lembrando desse texto, né, mas não sabia, ou melhor, não me lembrava onde ele estava. Né, não lembrava em qual livro, qual capítulo. E quando eu peguei a Bíblia aqui, eu só abri, eu estava com esse texto em mente, e quando eu abri a Bíblia, já caiu já nesse texto. Né, então eu não acredito em coincidências, né? Deus sabe todas as coisas, né? Eu peço a Deus pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, né, para estarmos aqui e falando da palavra dele, né? A palavra tremenda, a palavra maravilhosa, a palavra grandiosa. Não há nada maior que a palavra de Deus. Então, eu louvo e agradeço a Deus por sua misericórdia, por permitir que eu possa falar da sua palavra. E uma coisa que eu quero falar com vocês, interessante, que não estou entrando no mérito totalmente desse texto, mas aí Jesus está falando, no decorrer do texto, a parte onde eu não li, lá fala assim que haverá divisão, briga, contenda, confusão entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos e irmãs, entre famílias, entre pessoas, por causa do nome de Jesus. Né? Eu me recordo na época que eu aceitei Jesus na minha vida, aí mais de 20 anos atrás, então houve alguns conflitos na minha casa, que a minha família toda de origem, né, católica, então eles não entendiam bem a minha decisão, e aí acontecia os conflitos, e todo mundo, muita gente das pessoas, muitos dos que aceitaram a Jesus, né, e vieram de várias famílias, em várias situações, né, famílias tradicionais, né, de outras religiões, e isso sempre, a Bíblia é bem clara sobre isso, né, isso é algo que Jesus já estava dizendo ali que aconteceria, e não foi diferente comigo. Mas, queridos, eu quero entrar num detalhe e quero falar rapidamente aqui sobre uma coisa muito interessante, que é a questão do choque que há entre o pentecostalismo e a reforma, o tradicionalismo, ou seja, igrejas pentecostais e as igrejas reformadas. Eu aceitei Jesus há mais de 20 anos atrás. De 2 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a estudar com mais intensidade, me aprofundar na palavra, nas fontes extra-bíblicas, né? Comecei a criar o gosto pela leitura de livros, algo que eu não tinha antes. E à medida que você começa a estudar, você começa a conhecer mais, você começa a entender mais, a sua mente abre.
de uma forma diferente, né? Às vezes a gente fica só com arroz com feijão ali, né? A Bíblia é o maior de todos, é o maior livro, é o melhor, e ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então o nosso estudo, né, a nossa leitura tem que ser mais focada na Bíblia, mas a gente precisa pegar as fontes extra-bíblicas, né? Pegar livros de autores, homens, mulheres consagrados de Deus, né, que Deus deu ali sabedoria, deu conhecimento para trazer o estudo teológico, né? E a gente procurar entender melhor as passagens bíblicas. Isso traz esclarecimentos. Só que dentro desses esclarecimentos há as linhas teológicas, né? Os teólogos aí bíblicos, eles seguem algumas linhas, como os teólogos reformados, os teólogos pentecostais, né? Há aqueles que são adeptos que eu poderia dizer da doutrina calvinista, ou aqueles que são arminianos, aqueles que são pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, né? Aqueles que são cessacionistas, que são continuistas. Nossa, falei um monte de salada, fiz uma salada aqui, né? Tem muita gente que com certeza não entendeu nada. E isso é fonte de estudos, querido. Isso aí também é para você que não entendeu muito o que eu falei aqui, correr atrás e procurar saber o significado dessas palavras. Porque foi assim que eu fiz. À medida que eu via um vídeo, que eu lia um livro e via algumas palavras diferentes a respeito daquilo que eu estava estudando, eu procurava aquele nome, pegava aquele nome e ia estudar sobre aquilo para me aprender e conhecer sobre aquilo que eu estava vendo alguém falando. E é assim que a gente vai adquirindo conhecimento. Não pense você que Deus vai mandar um raio do céu e de repente você vai, né, aprender e saber todas as coisas. Você que não corre aí, não rala, né, não vai à luta, né, não compra um livro, não pega a Bíblia ali, não vai escrever, não vai estudar não, que você vai ver se vai vir alguma sabedoria, né? Você não é Salomão, né? Deus falou que só Salomão, né, que viria sobre ele aquela sabedoria que ninguém teve antes e ninguém teria depois. Então, eu não sou Salomão, você não é Salomão, então vamos colocar a mão na massa, né, e trabalhar para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos em Deus. Tá bom? E então, queridos, eu estava falando essa questão é o seguinte: às vezes há os excessos dentro do Evangelho. As pessoas cometem excessos. E algo que eu aprendi nesse tempo que onde Deus abriu a minha mente para o conhecimento, é porque assim, eu aceitei a Jesus, eu vim de uma corrente pentecostal, né? Então eu conheci o pula-pula, o alabaxaia, as línguas estranhas, né? Fui batizado no Espírito Santo, né? E às vezes a gente se deixa levar apenas por esses momentos. A gente acha que. E eu vim da música também, né? Eu vim da música secular e na igreja também tocava no louvor, cantava. Então, apaixonado com a música ali, lia um pouco a Bíblia e só ficava nisso. Mas Deus me despertou para estudar. E quando você estuda, você acaba tendo conhecimento, descobrindo muitas coisas. E hoje em dia o que eu vejo é o seguinte: a gente vai em muitas igrejas, às vezes a gente está em alguns lugares e vê alguém pregando, e às vezes a pessoa faz uma mistureba, né? Faz uma salada, e o que é pior, não com ingredientes corretos, mas mistura coisas que estão totalmente fora, né? Coisas, né? Bagunça o negócio todinho no meio de campo e às vezes quando a gente não tem conhecimento a gente diz amém para tudo e vai, né? A palavra de Deus já diz lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano, diz assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então, assim, é Deus advertindo aí, né? E Deus fala, quem quiser sabedoria, peça a Deus, que dá livremente a todos, né? A gente precisa buscar, que a sabedoria de Deus nos traz, né, discernimento, conhecimento, e hoje em dia, estudando um pouco mais a fundo a palavra de Deus, quando eu vejo algumas pregações, às vezes as pessoas falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Sabe uma coisa que abriu muito os meus olhos nos últimos tempos? Às vezes a gente pega um versículo para ler, né? A gente pega algum versículo ali e vai na cara e na coragem, né? Por exemplo, o que eu poderia falar aqui, lembrar de algo aqui que Jesus falou, né? Vamos ver que eu leio alguma história da Bíblia ali, aonde Jesus, por exemplo, Jesus fala,
E Jesus disse àquele cego, vai, a tua fé te salvou, né, por exemplo. E aí eu leio esse texto e vou pregar agora para as pessoas ali na igreja. Eu comecei então, irmãos, porque aqui a Bíblia diz que a tua fé te salvou. Você hoje, né, Jesus está falando que a tua fé te salvou, porque você veio aqui na igreja hoje, a sua fé, você teve fé para vir aqui na igreja. Então Jesus está falando, a tua fé te salvou, porque você teve fé. Talvez você estava com uma dor de barriga, né, uma dor no pé, você veio aqui na igreja. Então, por causa disso, essa palavra está dizendo que a tua fé te salvou. Entendeu? E às vezes tem coisa pior, tem coisa muito pior, mas isso aqui é uma das coisas que muitas pessoas pregam, mas não vai no profundo do texto, né? Não vai lá para entender a fonte, né? O contexto remoto, imediato, para entender ali a exegese, aplicar a hermenêutica do texto. Então é necessário que nós conheçamos um pouco da teologia bíblica. Eu não estou dizendo que você tenha que, seria bom, mas não estou dizendo que você tenha que estudar teologia numa faculdade, pegar um diploma, mas leia, né? Compre livros e estude, aprenda, para que você não seja usado, né, para enganar as pessoas e você não vai ser enganado pelos outros também. Por qualquer pessoa que subir num púlpito e falar qualquer besteira, qualquer asneira, e muitas vezes está acontecendo isso. Então, estude a palavra de Deus, aprenda o significado, a extrair da palavra de Deus, dos textos, o seu real sentido. Porque existe aí né, três composições interessantes dentro da teologia bíblica. Né? Não só da teologia bíblica, né, mas da teologia, nossa, hoje está da teologia como um todo, né, que é a hermenêutica, a homilética e a exegese. Né? A homilética é a arte de pregar. A homilética, a gente vai, então, estuda e aprende as formas de pregarmos. Né? Como devemos nos portar diante da igreja, das pessoas, diante do púlpito ali, como devemos falar, como é que é a forma que devemos falar, o que falar, como falar, quando falar, né? É mais ou menos algo assim. A exegese é aquilo que abrange, ou seja, que busca ali no escopo do texto o seu sentido original, né? Para quem, por quê, para que aquela passagem foi escrita, em que época, em que tempo. E a gente precisa entender e estudar exatamente para saber que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai pregar um texto, a gente precisa entender que ali as questões ali da época de Jesus foram há mais de 2000 anos atrás. Quando você pega o Velho Testamento aí, muito mais ainda para trás. Então, assim, eram tempos antigos, é uma cultura, um Oriente Próximo totalmente diferente, né, do Ocidente. Entendeu? Nós estamos na época de hoje, aquilo é um tempo muito passado, né, com uma cultura extremamente diferente da nossa. Então a gente tem que entender tudo isso e nos aprofundar para aprendermos, para não cometermos nenhuma besteira ou não falarmos nenhuma heresia. E nos tempos de hoje, querido, está cheio de falsos profetas, né? E nós somos enganados, muitos de nós, desculpa, somos enganados facilmente por causa disso, por não ter esse conhecimento. Então, corra atrás, estude, busque de Deus, para você aprender a conhecer e saber as diferenças e poder pregar a palavra genuína de Jesus e também poder ouvir uma palavra, né, boa, uma palavra concreta, correta, né? Aí você vai saber, quando alguém estiver pregando, você vai saber, né, se a pessoa está pregando, falando corretamente da palavra de Deus ou está falando alguma abobrinha, né? Vai ficar, né, inteirado aí, conhecedor, tá bom? Nós vamos parando por aqui, o vídeo já está bem extenso. Só deixando para você aqui, ó, esse livro aqui, a Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Né? O Wayne Grudem, ele é calvinista, né? Ele é reformado, porém ele é continuista. Né? Ele crê na doutrina da predestinação, porém ele não crê que os dons cessaram, né? Como as pessoas reformadas, né? Os irmãos reformados creem. Né? Ele crê que os dons espirituais ainda continuam. E vai conhecer, se você quiser, é aquilo. Procure saber quem é o Wayne Grudem, né? Eu tenho esse livro dele aqui, tenho também a Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que é muito boa. E esse livro aqui, queridos, quer ver? Deixa eu abrir aqui
Só para você ver alguma coisinha. Aqui, ó. Tá dando para ver aqui. Tá vendo? Aqui fala, por exemplo, vai te ensinar, te explicar o que é a Bíblia, né? O que aqui Deus se assemelha, o que é a Trindade, o que é a criação, o que é a oração, o que são os anjos. São algumas partes, alguns detalhes, né? Que nesse livro aqui você vai poder ter bases. É a base, né? Não é nada exaustivo, né? Um livro pequeno. E ele dá algumas bases das questões do Evangelho para você conhecer um pouco mais. Então, leia, estude, né? Para você poder aprender e não ser enganado por aí facilmente, tá bom? Deus abençoe. Obrigado aí por assistir esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de tocar aí nos sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? E se inscreva no nosso canal, o Elemento Surpresa, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tchau!